Livro de Jonas, capítulo 2, eu quero ler com vocês do verso 7 ao 10. Acompanhe na sua Bíblia. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Este livrinho de Jonas tem muitas lições, e eu gostaria de destacar hoje a seguinte lição: o livramento de Jonas. Você conhece o livro e a história, nós vamos então juntos caminhar por uns minutos, procurando tirar o melhor do ensino e da verdade de Deus deste livro. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja durante essa meditação, derramando, tocando nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo por tudo. Amém e amém. O ministério de Jonas teve lugar pouco depois do ministério de Eliseu. Lembra? Elias, Eliseu, e daí vem Jonas. Jonas também viveu contemporâneo de Amós e foi depois seguido pelo profeta Oséias. Então, nós encontramos uma pleiade de homens de Deus que viveram próximos uns dos outros e que deixaram lições de fé, de esperança, de confiança em Deus, de relutância também, mas que serve para nós de grande orientação, de grande experiência. Diz uma lenda judaica que Jonas era filho da viúva de Sarepta, aquela a quem Elias ressuscitara o filho. Não sabemos exatamente se é assim, porque é uma lenda judaica, mas ele provavelmente, Jonas deve ter sido um discípulo do profeta Eliseu, a quem ele sucedeu no ministério profético. Ele foi o único profeta mandado exclusivamente aos gentios. Outros profetas moraram algum período em regiões gentílicas, mas o Jonas não. Jonas foi comissionado por Deus para ir a um povo gentílico, a Nínive, aos ninivitas. O livro de Jonas começa com Deus dando uma ordem claríssima ao profeta. Está escrito: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive ficava cerca de 1.300 quilômetros distante de Israel. Era uma das maiores cidades do mundo daquela época. Estava situada à margem oriental do rio Tigre, cerca de 600 quilômetros do mar Mediterrâneo, que é o mar que banha as costas de Israel. Nínive era a capital do país, do Império Assírio, o império que ficou famoso no passado pela sua crueldade. A cidade de Nínive era tão grande quanto a sua iniquidade. Era cheia de riqueza e poder, mas impregnada de muita maldade, muita violência. Sabendo que Deus era capaz de perdoar as iniquidades dos ninivitas, Jonas fica relutante em ir pregar a palavra para eles conforme o mandado de Deus. Porque Jonas temia os ninivitas e Jonas sabia que os ninivitas e a própria Assíria em sua forma guerreira, conquistadora, era uma ameaça para Israel, a pátria de Jonas. Jonas já tinha presenciado, já tinha notícias dos grandes danos que a Síria tinha causado a muitas nações. Então Jonas
não quer ir, não dispõe a obedecer a Deus, embora a ordem de Deus fora tão clara. O que acontece então? Jonas deixa a rota que Deus indicara para ele e pega uma outra rota, bem diferente. Nínive estava ao norte de Israel, bem acima, é claro, 1.300 quilômetros acima, mas Jonas pega uma rota para o oeste, onde ele teria que ir para o porto e pegar um navio, e ele pretendia chegar a Tarsis, que seriam regiões muito próximas à nossa moderna Espanha. Era muito longe o lugar que Jonas queria ir, da que Deus indicara. E o profeta Jonas, então, toma o navio e segue viagem para este lugar, para ficar isento da ordem de Deus. A sua viagem para Tarsis jamais se concretizaria. Deus manda no meio da viagem uma tempestade sobre o navio, no mar, onde Jonas estava, e todos logo percebem que a causa daquela tempestade era Jonas. Eles entendem que ali estava alguém que estava desobedecendo ordens superiores. E eles chegam em Jonas, e Jonas tem que confessar e dizer: sou eu o responsável, ou o causador desta tempestade. Mas me lancem no mar, porque senão todos perecerão. E é claro que os marinheiros, a tripulação daquele navio, decidiu e lançou Jonas ao grande mar. E isso era fatal, né? Porque um mar revoltoso, com ondas altíssimas, com trovões, com escuridão, com trevas. E é claro que Jonas iria morrer ali e ser sepultado naquelas águas, e talvez ninguém mais se lembraria dele. Porém, Deus, em sua soberania, Deus preparou tanto a tempestade, por conta da desobediência de Jonas, quanto um grande peixe, que veio quando lançaram Jonas nas águas. Aquele grande peixe preparado por Deus, a Bíblia diz que deparou, né? Deus fez uma preparação, e aquele peixe tragou Jonas. Um grande peixe. Algumas traduções da Bíblia diz baleia, mas depois de várias análises e comparações, de fato não era uma baleia, né? Porque a baleia não é um peixe, é um animal, é um mamífero. E aí se fica a indagação: que peixe tão grande era esse? Não importa, não interessa. Nós sabemos que Deus pode ter criado e preparado esse peixe para essa única missão, e ele ter aparecido ali por um milagre divino para trabalhar na vida de Jonas, para ser um instrumento de Deus para a vida de Jonas. Bom, resumindo, Jonas foi tragado pelo peixe, milagrosamente. Milagrosamente ele foi preservado com vida dentro do ventre do peixe, aonde ele ficaria 3 dias e 3 noites. E ao terceiro dia, depois de acontecer o que nós vamos relatar agora com alguns detalhes, que foi exatamente a volta do profeta para Deus. Então Deus faz aquele grande peixe ir até a praia, talvez tendo navegado a centenas de quilômetros, e devolvido o profeta às praias, que se acredita ser as praias do próprio no litoral de Israel. Ou seja, o peixe traz ele de volta, talvez até para o mesmo local de onde ele saiu. E aí Deus vai conversar com o profeta de novo. Mas agora eu quero concentrar, a lição são muitas, eu quero concentrar apenas nessa realidade da provação e do livramento de Jó. A primeira coisa importante então é a realidade da provação para todos. Jó não é o único a ser provado na vida, na história. Ele tinha razões de estar sendo provado por conta de uma desobediência. Mas um cristão do passado escreveu um livro
que ele colocou como título A Noite Escura da Alma. E neste livro, esse cristão escreve, ou melhor, descreve o processo da provação pela qual o cristão pode passar, e na qual ele se vê completamente sozinho e sem forças. A provação não seria uma aprovação se nós tivéssemos um domínio completo da situação. Geralmente a provação acontece quando a gente não tem o domínio, você não tem o poder de mudar a situação e às vezes nem sabe do porquê, de onde que ela vem. Então, esse escritor disse que a agonia profunda da alma é aquela que também é descrita no Salmo como o vale da sombra da morte, por onde muitas vezes temos de passar. Essa foi a experiência de Jó, num nível muito elevado, de José, de Moisés, de Davi, e a própria experiência de Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani. Um outro escritor célebre do passado, C.S. Lewis, um grande cristão do século XVIII, ele escreveu e disse: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio da alegria, fala-nos mediante a consciência, mas clama em alta voz por intermédio das aflições. Esta é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que vai dizer: ouvi falar de Jesus, fiquei impressionado com Jesus, admirado com a sua grandeza, beleza, sabedoria e me converti. Normalmente não é bem assim os testemunhos, a maioria eu estava em grande aflição e quando eu não via saída para lugar nenhum, clamei a Deus. E aí Deus me ouviu. Louvado seja Deus, que Deus ainda sempre ouve, né? Deus sempre atende, Deus sempre ouve. Bem, é sobre isso exatamente então que eu quero agora tratar. Jonas, fugitivo da presença de Deus, agora se encontra dentro do ventre de um grande peixe. Irmão, a aprovação pode ser um tratamento de Deus para a nossa desobediência. Nós não estamos isentos de às vezes tomar um caminho contrário à vontade de Deus, de teimar numa atitude, numa prática que a gente já foi convencido dela, que ela é pecaminosa, que ela é errada. Mas a gente muitas vezes é teimoso, a gente teima e vai e continua insistindo naquilo. Então Deus tem que usar as últimas instâncias, Deus tem que aplicar o remédio amargo, porque afinal de contas Deus está mais preocupado de que nós não nos percamos do que qualquer outra coisa. Se para não nos perdermos, Deus precisa nos tratar com certa rigidez e energia, Ele fará isso por amor da nossa alma. Então, o primeiro pensamento que a gente percebe claramente aqui em Jonas é que Deus estava permitindo toda aquela provação para tratar da sua desobediência. Jonas tinha tomado o caminho contrário à vontade de Deus, isso não era bom para ele. Deus tinha que explicar para ele de alguma forma, Deus teria que usar uma linguagem que ele pudesse entender, porque do contrário o homem ele é muito cheio de subterfúgios, né? Ele sempre arruma uma desculpa para ele mesmo. Nós somos assim, nosso coração é enganoso, e daí a Bíblia diz que você não deve ter muita afeição, muita complacência com seu coração. De vez em quando ele quer que você vá para um lado, mas a sua consciência cristã te indica o outro lado, que é o caminho da vontade de Deus. Mas o caminho da emoção, do sentimento, do desejo, às vezes aponta para outro. E então Deus vai tratar este impulso, esse instinto pecaminoso que nós herdamos de nossos pais. Então Jonas estava naquela situação por força da sua desobediência, e é claro que com isso não queremos dizer que todo sofrimento, toda vicissitude na vida significa que você está em desobediência. Não, Paulo também sofreu por conta da obediência, porque ele era fiel às ordens de Cristo, ele também padeceu. Mas quando a gente padece fazendo a vontade de Deus, não há nenhum desespero.
Não há nenhum sentimento de abandono. Assim, um sentimento de que compensa servir ao Senhor em qualquer circunstância. Segundo, a provação de Jonas nos faz entender que toda provação nos ajuda a lembrar de Deus. Olha o que está escrito: quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então isso significa que a partir de um ponto da vida de Jonas, ele tentou isolar Deus da vida dele. Quando Deus o pediu para que fizesse aquela missão em Nínive, então Jonas criou uma situação, se envolveu em algumas atividades, encheu a sua mente e seu coração de outros pensamentos e afastou a ideia Deus da sua vida, e esqueceu de Deus, e aí foi para Tarsis, e aí veio a tempestade, e aí veio tudo aquilo, e agora lá no ventre do grande peixe, Jonas diz: e eu me lembrei do Senhor. Meu Deus, para que tanto revés às vezes na vida de um ser humano, para que ele se lembre de Deus? Mas o fato é que nós estamos vivendo em um tempo que tem muita coisa trabalhando, agindo, acontecendo, que nos faz esquecer de Deus, ou pelo menos que tenta nos levar a esquecer de Deus. Tem coisas que são boas, se tornam ruins porque elas têm esse efeito. Por exemplo, quantas pessoas não esqueceram de Deus por conta do dinheiro? Quantas pessoas não esqueceram de Deus por conta da diversão, do entretenimento? Quantas pessoas não esqueceram e afastaram de Deus por causa da fama, por causa da busca apenas dos prazeres momentâneos, e enfim, por causa da desobediência. Nem sempre pensamos que Deus pode agir através das tempestades, mas Deus pode, e principalmente quando Ele está atrás de nos conquistar para Ele. Então Jonas foi lembrar de Deus lá no fundo do mar. Lembrei-me de Deus. Onde você estava, Jonas, que você esqueceu de Deus? O fato é que Jonas tinha esquecido de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É difícil entender que Deus pode fazer o seu caminho através da tormenta, mas Ele o faz. Deus estava naquela tempestade, Deus estava no aparecimento daquele grande peixe, Deus estava de alguma maneira monitorando e cuidando para que aquele profeta não se desviasse inteiramente. Deus opera de forma variada, é isso que nós precisamos entender. Terceiro, as circunstâncias que envolveram Jonas nos indica que a provação também pode fazer com que novas virtudes aflorem em nossa alma. Irmão, nosso Deus é um Deus de virtudes. O que importa no reino de Deus são virtudes. Deus não está preocupado com o potencial seu de atingir um alto nível econômico. Não, Deus está preocupado, Deus está interessado que o seu desenvolvimento espiritual chegue a grandes virtudes. Não adianta nada, não tem menor valor você dizer assim: eu estou conseguindo conquistar a vida financeira independente, completamente independente, e seu caráter está deformado. Você não ter aquela capacidade de ser parecido com Jesus. O que importa, Deus gostaria muito que isso fosse junto, né? Você crescesse no sentido material, financeiro, econômico, mas você não perdesse a expectativa do crescimento espiritual. Mais amor, mais fé, mais humildade, mais consagração, tudo junto. Isso é o ideal, é o perfeito. Mas normalmente algumas virtudes só vão aflorar, só vão surgir, nascer na nossa alma mediante, às vezes, as aflições ou as provações. Por exemplo, a provação de Jonas fez ele lembrar de Deus. Olha que virtude mais
mais importante ele tinha perdido: esqueceu de Deus. Segundo, a Bíblia diz que lá na sua aflição, o capítulo 2 de Jonas inteiro é para registrar a oração de Jonas. E não há nenhuma informação antes disso de que Jonas tivesse dedicado de uma forma tão profunda à oração como nesse momento. Mesmo lá dentro do ventre do peixe, preservado milagrosamente, né? Que é claro que pela ordem normal ele morreria. Talvez morreria por falta de oxigênio, talvez morreria afogado, talvez morreria envolvido pelas algas, pelas vísceras daquele grande peixe, sei lá. Mas de alguma maneira Deus colocou ele ali num cantinho, preservando ele, dando oxigênio para ele. Claro, com todo o pavor e desespero que ele entrou, ele pelo menos então começa a ver virtudes aflorar da sua alma naquele lugar escuro, naquele lugar recôndito, naquele lugar mal cheiroso. Jonas fez a única coisa que ele podia fazer: aflorou a capacidade para orar. Meu Deus, quando um homem descobre a virtude da oração, o poder da oração, aí ele está entrando pelo caminho da verdadeira vitória espiritual, do poder espiritual. Você não pode você não pode sobreviver neste mundo sem oração. Então Jonas clamou ao Senhor. Jonas orou a Deus. A Bíblia diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Além de Deus estar agora fazendo brotar na alma de Jonas a capacidade de orar, Deus está criando no coração de Jonas a fé, porque ele está orando e nada aconteceu, mas ele diz assim: eu orei e Deus me ouviu. Na minha angústia o Senhor me respondeu. Jonas está crendo. Jonas está agora recobrando a sua, vamos dizer assim, sua moral perante Deus, porque um fugitivo de Deus não tem moral nenhuma. Mas Jonas agora está voltando para Deus, está se colocando na presença de Deus. Já não é mais um fugitivo, é um prisioneiro agora de Deus. Paulo não tinha vergonha de dizer que era preso de Cristo, não. O Império Romano prendia ele e Paulo diz: não, eu sou preso, não é de Roma, eu sou preso de Cristo. Eu estou preso antes de mais nada a Ele. Louvado seja Deus. Vamos deixar Deus nos captar, Deus nos sequestrar, Deus nos prender. Temos que ser presos de Cristo. Jonas agora era um preso do Senhor. E ele então ora. Mas a provação, ela nos inspira também a uma outra virtude: a adoração. Se você ler a oração inteira de Jonas aí no capítulo 2, você vai perceber que Jonas começa a expressar a grandeza de Deus, e isso é adoração. Isso é uma maneira direta, objetiva de adorar. Há uma história muito linda de pessoas que não viveram tanto tempo atrás, de George Matheson. George Matheson foi um escocês que se tornou ministro do Evangelho, se tornou um escritor de uma capacidade muito profunda de expressão, e foi um compositor de hinos lindíssimos. Mas, antes de mais nada, a história de George Matheson é a seguinte: quando ele estava com 17 anos, ele foi condenado à cegueira, ele ficou cego. Um outro pastor escreveu sobre a vida de Matheson, dizendo: o jovem estudante atravessava a praça de uma das antigas universidades escocesas, indo de caminho para o seu quarto no internato. Não se sentia bem, seus olhos estavam fracos, o que tornava o trajeto difícil. Seguindo o conselho de um amigo, havia consultado um especialista em doenças da vista. O médico, depois de um exame minucioso, o avisara firmemente que ele haveria de perder a visão em pouco tempo. Um terrível soco entre os seus olhos não poderia tonteá-lo mais do que essa notícia.
O seu coração ficou perturbado, perderia a visão. Todos os planos que tão esperançosamente arquitetara desfariam-se em sua frente. Com a perda da visão, ir-se-iam o ensino da universidade, todos os seus sonhos dourados. Perturbado, confuso, saiu do consultório médico, apalpando o caminho como um sonâmbulo. Jorge era noivo. Encaminhou-se em direção à casa da querida noiva, esperando sem dúvida alguma palavra de conforto para o coração dolorido. Como daria a ele a triste notícia? A moça que ele tanto amava e que prometera ser sua esposa, como ele falaria isto para ela? Quando lá chegou, contou-lhe em palavras brandas, mas briosas, a sua situação, dizendo-lhe que ela teria liberdade para decidir, segundo julgasse melhor. A noiva, depois de ouvir a história de que ele estaria cego em pouco tempo, desfez o seu noivado e preferiu ficar livre daquele compromisso. A rejeição da noiva foi o segundo golpe. Pela segunda vez, saiu tristonho e sem enxergar o caminho em que pisava. O golpe parecia acima das suas forças e a dor lhe sufocava o coração. Mas, lentamente, calmamente, uma brisa vinda do alto soprou sobre ele. Ele começou a perceber que não estava só. Alguém o guardava e ternamente o fortalecia o seu coração quebrantado, falando-lhe palavras amorosas e dando-lhe o bálsamo de conforto e do verdadeiro amor. O moço, atraído por Jesus, entregou-se completamente ao Senhor e todas as suas dificuldades foram sendo vencidas. Ele não ficou bom, realmente ele ficou cego, mas uma nova disposição dominou, tomando inteira e permanentemente posse da sua vida. E mesmo naquela situação do seu coração quebrantado, mas agora cheio de conforto, começou a nascer uma linda inspiração que o tornaria imortal na área das literaturas e dos hinos. Ele compôs logo nesse tempo um hino chamado O Amor que Nunca Me Deixa. O amor que por amor descestes, amor que por amor morreste, oh, quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar, o meu amor ganhar. Amor que nunca, nunca muda, que nos teus braços me seguras e cerca-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Metson continua falando em alguns escritos dele. Existem cânticos que só aprendemos quando estamos no vale. E não é a arte, nem as técnicas vocais que nos ensinam a entoá-los de forma perfeita. A música deles vem do coração. Eles são produzidos na memória, nas experiências pessoais. Eles voam nas asas do passado. Ó Pai, ó Pai, o Senhor está nos preparando para cantar aquilo que os anjos não podem cantar. E a escola em que nos ensina, muitas vezes, é a do sofrimento. Tenho ouvido muitos dizerem que Ele envia a dor para provar-nos, mas talvez Ele a mande para instruir-nos e preparar-nos para o coro celestial. É muito difícil para uma pessoa pegar todos esses momentos difíceis e convertê-los em uma experiência com Deus. Mas o fato é que é possível. O fato é que homens, os mais importantes da história da igreja, não se tornaram importantes, cheios de virtudes, porque viviam só em momentos de bonança. Não. Normalmente é porque eles deixaram-se levar pelo amor de Jesus Cristo às situações mais difíceis, não se apartando hora nenhuma sequer da obediência e do compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas. As lições desses cristãos do passado precisam ser aprendidas por nós, cristãos do presente e do futuro, que tem trocado a experiência, às vezes, da aflição, da lágrima,
apenas por situações imediatas, passageiras, que não são concretas, não são realmente absolutas na nossa vida, são supérfluas. O verdadeiro cristão, a verdadeira mulher cristã, aquele que ama Jesus Cristo acima de todas as circunstâncias e problemas, onde Jesus pode contar com ele e com ela em qualquer momento, em qualquer instância. São pessoas que no passado escreveram a história da igreja, deram a vida, empenharam a própria vida por amor ao Evangelho, por amor à pregação do Evangelho. Por fim, olhando para a vida de Jonas, a sua provação nos ajuda a entender que provação nos leva a uma compreensão maior do amor de Deus. Parece uma contradição, mas não é. Se Deus não amasse a Jonas, não teria enviado a tempestade, não teria enviado o peixe, não teria permitido que Jonas ficasse confinado, próximo à morte, lá no fundo do mar. Você pode dizer, mas como Deus pode ser visto, no amor de Deus nisso tudo? Acontece que se Jonas tivesse seguido a sua viagem para Tarsis, sem qualquer impedimento, ele seria um grande desobediente, estaria fora do plano de Deus e nunca seria tomado para ser o tema de uma mensagem como hoje ele está sendo. A pergunta é essa: você estaria disposto a passar por essa vida e ninguém lembrar mais de você? Ou você está disposto a pagar um preço, deixar uma marca, que as gerações futuras vão falar do seu nome e lembrar dos seus exemplos? Eu acho que ninguém quer que sua memória seja apagada, mas a nossa memória está sendo escrita no presente. Aquilo que um dia falarão de nós no futuro está sendo agora escrito. É o que você faz, é o que você é, as suas escolhas, são suas decisões, são seu exemplo. E a gente deve exemplo, e a gente deve ser espelho para tanta gente, né? Começa dentro de casa, você tem que ser exemplos e espelho para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus netos que depois vêm, depois para a igreja, para a sociedade. E acima de tudo, nós estamos escrevendo a história de um reino que nunca pode ser abalado, nunca será abalado, que é o reino de Deus, onde a promessa não é apenas da vida presente, é da vida eterna, vida futura. Deus só disciplina aquele a quem Ele ama. Se Deus não amasse Jonas, Deus não tinha permitido todo esse revés. O sofrimento nos ajuda a entender o grande amor de Cristo no Calvário. Paulo sabia que muitos sofrimentos que ele tinha era parte do sofrimento de Cristo. Por isso Paulo dizia assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, e eu quero cumprir o resto das aflições do Senhor. Paulo sabia que quando perseguiam a ele, estavam perseguindo a Cristo, estavam perseguindo o reino de Deus. E Paulo disse: isso para mim é honra, dói, sofro, mas o Senhor me incumbiu dessa tarefa, não vou fugir dela. Se é para isso que Ele me chamou, para isso viverei. A minha entrega é absoluta, é total. Precisamos ver o amor de Deus em nossa vida, tanto nas coisas que nos causam alegrias, quanto naquelas que causam tristezas. Deus usará todos os meios para nos manter perto dEle, para nos formar o nosso caráter e para nos preparar para o céu. Chegar no céu é nossa meta. Nós vamos chegar no céu e o Senhor está trabalhando para nos tornar as pessoas certas para o céu, adequadas para o céu. Irmão, da onde alguém diria que eu, você, muitos, todos nós, eu acredito, posso dizer em nome de vocês, quem diria que nós seríamos, em algum momento da nossa existência, as pessoas certas para morar no céu? Mas agora o mundo espiritual pode dar testemunho, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
Louvado seja Deus. Paulo escreveu e disse: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4. Nós estamos adquirindo o hábito de olhar e de ver, não as coisas que estão diante dos nossos olhos, mas as invisíveis e eternas. Nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós estamos aprendendo a ver o invisível. A Bíblia diz que foi vendo o invisível que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores vitupérios o sofrimento de Cristo. A Bíblia diz assim: vendo aquele que é invisível, ele deixou o Egito, celebrou a Páscoa e seguiu o seu caminho com Jesus, seguiu o seu caminho com Deus, não temendo a ira do rei. Glória a Deus. Esses homens mudaram a história. Esses homens enfrentaram reinos. Esses homens enfrentaram a força do fogo. Eles tiveram que tirar a força da fraqueza, mas a Bíblia diz que eles venceram, porque a fé em Deus, a fé perfeita, vence o mundo. Quando a nossa vida está em uma situação de calmaria, confiamos mais na nossa capacidade do que na possibilidade de Deus. A provação nos leva à compreensão de que somos inteiramente dependentes de Deus. E para terminar, a provação de Jonas mostra que toda provação nos oferece novas oportunidades. Novas oportunidades é coisa bonita, né? A Bíblia diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Olha, Deus foi revertendo a situação. Voltou Jonas para o seu lugar original, de onde ele tinha saído, aonde tinha começado os passos da desobediência. Deus diz: vou te levar a começar de novo. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Vamos rasgar essa página, Jonas. Vamos tirar isso do seu livro. A sua história é muito linda, não merece ter essa página aí não. Eu rasgo ela, eu aniquilo ela e a gente começa a escrever de novo. Peixe, leva Jonas para trás. Vomita ele na praia, lá no lugar de onde ele saiu. E quando Jonas se acha já tranquilo ali, fica de pé, limpa as suas vestes, né? Devia estar muito embaçada com a sujeira do vento do peixe. E Jonas dá uma ajeitada. A Bíblia diz que o primeiro que vem a ter com Jonas, sabe quem é? Deus. E a Bíblia diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, eu vou usar agora a minha versão: Jonas, vamos começar tudo de novo. Preste atenção, Jonas, o que eu vou falar para você. Está me ouvindo, Jonas? Sim, Senhor, sim, Senhor. Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ah, peraí, Deus disse? Eu imagino que Jonas recebeu o tema do seu sermão lá no ventre do peixe. Eu acho que foi ali que Deus deu para Jonas a verdadeira mensagem que ele tinha que pregar lá em Nínive. Jonas tinha que passar por aqueles momentos para ele se tornar um pregador que ia comover uma cidade inteira. E olha que a mensagem de Jonas parecia ser totalmente sem sal, sem graça, mas era Deus que tinha ensinado ele. Deus disse: vai pregar o que eu te disse. E a Bíblia diz que levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois Nínive era uma grande cidade que tinha que gastar 3 dias para percorrer toda a cidade, o caminho da cidade. Em resumo, a experiência de Jonas foi totalmente transformada em uma missão positiva. Primeiro, ela resultou numa lição da bondade salvadora do Senhor. Deus salvou uma cidade inteira do juízo e da condenação.
eram pessoas perversas, mas que ouviram a palavra e a pregação de Jonas e se converteram. Segundo, essa é para terminar mesmo, irmãos, resultou numa lição profética. Jonas não sabia, mas ele se tornaria o tema de uma pregação de Jesus Cristo. Jonas não sabia que estava vivendo uma história real e que seria contada no futuro, e que o próprio Filho de Deus um dia lançaria a mão da sua história, porque Jesus estava no meio dos fariseus pregando, e então alguém chega e diz: Senhor, dá-nos um sinal do céu. Jesus disse: nenhum sinal do céu vai ser dado a essa geração perversa. O único sinal que eu vou dar para essa geração é o sinal do profeta Jonas. Jesus disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus termina e diz assim: eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Irmão, Jonas prefigurava de alguma maneira algo que só Jesus ia fazer. Primeiro, morrer e ressuscitar. Só Jonas prefigura isso no Velho Testamento, com a vida, com a experiência. Meu Deus, quem disse que Jonas se tornaria tão importante assim, né? O próprio Filho de Deus comparar-se a sua morte e ressurreição com a experiência de Jonas. Segundo, Jonas foi o único profeta, como eu disse no início, enviado por Deus para conquistar, para resgatar uma nação gentílica, pecadora, má, cruel, perversa, já condenada a juízo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E terceiro, Jesus disse, depois de concluir: está aqui alguém que é maior do que Jonas. Jesus previne a sua geração daqueles dias, e talvez sirva para os nossos dias também. Ele diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Que geração que era? A geração de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, aquela cidade que Jesus estava operando milagres. Jesus vinha pregando sobre a pesca maravilhosa, sobre o semeador, sobre o sermão do monte, só mensagens lindas. E Jesus vinha fazendo milagres e maravilhas. E Jesus disse: eles converteram com a pregação de Jonas, então vocês são indesculpáveis, porque aqui está alguém que é maior do que Jonas. Finalizando, quanto maior for a luz, maior será a nossa responsabilidade. A pouca luz de Jonas foi suficiente para comover todos os ninivitas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Diante desse farol, diante desse holofote incrível que é o Senhor Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo, não tem desculpas para não haver arrependimento, não tem desculpas para não haver conversão, não tem desculpa para a geração atual dizer: não sabemos, não conhecemos, não sabemos, porque aqui, neste momento, nós estamos vivendo um tempo em que alguém que é maior do que Jonas está caminhando sobre a terra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Glória a Deus. Pai celestial, Deus único e verdadeiro, diante da sua palavra, diante das suas, Senhor, gloriosas advertências e edificações, nós nos curvamos diante de Ti, mais uma vez para Te adorar, para Te glorificar. Sim, Senhor Jesus, Tu és infinitamente maior do que Jonas. A sua doutrina, a sua pregação, os seus milagres, suas maravilhas estão brilhando por toda a parte da terra. Milhões de pessoas estão contemplando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Salvador dos homens. E nós cremos que Tu és, Senhor, o Filho de Deus, que só em Ti há perdão e salvação. E proclamamos isso para este mundo, para essa geração. E oramos para que neste momento, Senhor, muitas pessoas sejam tocadas pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, muitas vidas sejam, Senhor, quebrantadas, e o coração se volte, e a mente se volte para Ti, e a luz possa raiar e brilhar na vida destes homens, dessas mulheres, que há muitos que estão presos nas cadeias, Senhor, do vício, do pecado, do mal. Em nome de Jesus,
quebra, Senhor, as cadeias, solta os presos, liberta-se os oprimidos, faz um grande milagre, faz uma grande obra nesses dias, Senhor, para que muitos venham a Ti, conheçam a Ti e sejam, Senhor, salvos pelo poder do santo nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe e guarde esta igreja, todos que vão ouvir Tua palavra em alguma parte deste país, em nome de Jesus.